Eclesiastes, né, é um sábio israelita que tem um espírito inquieto e, desenganado, chamou a atenção dos seus contemporâneos pela insatisfação e sofrimento, né, condenadas não só por um indivíduo, Jó. Jó era um indivíduo que sofreu tudo, mas ele quer falar pelo povo. Olha só, o Eclesiastes ele é praticamente um livro de Jó que falando para o povo. Jó é uma pessoa só, e o Eclesiastes ele é condensado não só sobre o indivíduo, mas escondidas na vida e na atividade humana. Então é isso que nós vamos ver esse livro, né? Então vamos começar então a conversar um pouquinho sobre esse livro. É um livro canônico, né? Nas Bíblias protestantes faltam livros sapienciais, que são os dois livros que entraram em segunda ordem, que é Sabedoria e Eclesiástico, que nós veremos mais para frente, não é agora. Então, esse livro ele é canônico, ele entrou, foi escrito em hebraico. São livros que chegaram até nós escritos em grego, o que eu falo é a sabedoria eclesiástica. Não é o caso do Eclesiastes, não é o caso de Jó, não é o caso do livro de Provérbios, né, que foi escrito em hebraico, né? Então entraram de primeira, né? Então, ao passo que os outros foram escritos em hebraico, né? Então, as principais preocupações do livro Sapienciais, todos eles, né, eles têm uma temática central. Nós vimos no livro de Jó, acabamos de ver nos Provérbios, e vamos ver nesse livro também, é a sabedoria. Aqui atrás de mim está justamente a representação da sabedoria, a sabedoria sentada, que é o Coelet. Coelet é o personagem que é atribuído ao autor desse livro, né? Então, ele não é um conhecimento que adquirimos frequentando escolas, acumulando saberes, mas é uma coisa, o temor de Deus. A principal arma da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus não é ter medo de Deus, é obedecer a Deus. Olha para Maria, olha para a vida de Maria e tente comparar a sua vida com a dela. Tente fazer uma caminhada porque ela caminhou, pelo que ela sofreu, pelo que ela sentiu, porque ela experimentou dentro do seu coração. Procure trazer isso para dentro do seu coração. Então, é essa sabedoria que nós estamos precisando. Às vezes, a pessoa tem estudos, doutorado, mestrado, pós-doutorado. Eu conheço, vocês devem conhecer gente assim, mas na hora de tomar uma decisão fútil, por exemplo, de tomar conta de um pai ou mãe que estão idosos, em situação calamitosa, coloca no asilo. Cada um sabe de si, mas isso perante Deus, eu acho que não é sabedoria. Então, experimente o sofrimento de Jó na sua vida, haja com paciência, seja temor a Deus. Será que é isso que Deus quer na vida da gente? Então, um exemplo que eu estou dando, existem outros, tá? Que vocês podem descobrir e dar também, né? Então, continuando aqui o livro do Eclesiastes, vamos entrar agora na outra parte, o que nós chamamos, que estavam falando desse estudo, desse conhecimento todo que nós temos, nós podemos dar o nome disso de erudição. É o fruto do meu conhecimento, de ler vários livros, de ter acesso a várias coisas. Mas o viver, né? Então, sábia, quem é sábia? É a pessoa que descobriu o sentido oculto em cada coisa que existe. É você olhar para a natureza de uma forma diferente, olhar o sentido da tua vida, das coisas que nos cercam, a fragilidade do ser humano, a vida que voa e passa depressa. É um, quando você vê, a nossa vida acaba. O porquê do sofrimento, a busca dessa felicidade que não depende de riqueza nem de poder. É o querer ter tudo, querer ter tudo, eu preciso ter isso. Então, a importância de valorizar cada pequena coisa, valorizar cada momento da vida. A fatalidade da morte, o prazer de viver, de desfrutar o próprio trabalho. Aproveitar a vida, experimentar a vida. Isso é sabedoria. Essa é a pessoa sábia que vai dizer o Coelet.
Sábia é a pessoa que consegue sentir-se interligada com tudo e com todos. É muito bom quando a gente chega no ambiente da igreja, chega no ambiente da nossa família, todo mundo vem, todo mundo se abraça. Agora a gente não está podendo abraçar, mas daqui a pouco vai voltar de novo. Mas todo mundo se olha. Agora, quando a gente chega, a gente fica amuado pelos cantos, ninguém procura a gente não se sente interligado. Então, isso, mas de modo positivo, né? Enchendo a própria vida de sentido e transportando sentido para os outros. Porque eu posso ter um sentido negativo, fazer parte de um grupo, de uma corrupção, fazer parte de uma milícia, fazer parte de uma gangue. Aí eu estou pensando, maquinando coisas ruins. Então eu não estou sendo sábio. Isso não é estar interligado. Sabe aquele que busca estar bem com Deus. Bem com Deus. Né? Então, agindo assim, essa pessoa ela vai se sentir parte integrante do universo. Em cada coisa criada, ela vai descobrir uma centelha do divino, vai olhar a natureza, não vai desprezar a água, não vai desprezar é, a energia, não vai desmatar, não vai. Olha, é muita coisa que o ser humano faz, não é só no Brasil, isso já vem há milênios. Hoje nós estamos vendo essas mudanças climáticas que nós estamos vendo, que o Papa vem falando na Laudato Si, porque tudo está interligado. Mas isso não é agora, isso já vem de anos, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, está cada vez aumentando mais. Parece que a pessoa está cada vez querendo colocar Deus na sua vida e fazer a sua vontade, não a vontade. Então, descobrir uma centelha do divino dentro de nós. Pois o princípio da sabedoria é o temor de Senhor. Aquilo que eu já falei em Jó, falei no Provérbios, estou repetindo. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Uma boa pergunta para a prova, né? Qual é o princípio da sabedoria? Se errarem, perde um ponto. Então, a gente começa olhando isso, então a gente olha a nossa vida, amar e seguir. Conhecer internamente o Senhor. Olhar para Ele, aquele menino que nasceu no ventre de uma mulher e que por mim se fez homem, morreu por mim, para que mais eu o ame e o siga. Então, a sabedoria é amar e seguir uma pessoa. Sabedoria é amar e servir. Tanto bem recebido que nós temos na nossa vida, quanto nós recebemos. Olha o que os judeus falam quando eles vão fazer o Shabá. Deuteronômio 6. Éramos escravos no Egito, mas Javé nos tirou de lá e com mãos poderosas nós podemos estar aqui agora, no século XXI, festejando esse Shabá. O que Maria vai dizer no Magnífica depois daquela visita a Isabel? O Senhor fez em mim maravilhas. Olhou para a humildade de sua serva. Ele quer olhar para a humildade de cada um de nós. Então, é isso. Então, quem destrói a natureza ou prejudica o próprio corpo não pode ser chamado de pessoa sábia. Nem pode dizer que teme a Deus, que é fonte de vida e sabedoria perfeita. Então, fica assim nesse contexto, né? Então, qual a origem do título desse livro? Então, o nome Eclesiastes, ele foi escrito em hebraico, e nessa língua ele se chama Coelet, que é esse personagem que está aí atrás. Essa palavra provém de Kahal, que significa assembleia. Aonde que a nossa assembleia é a igreja. Quando eu vou à igreja, eu vou à igreja. O hebreu vai ao Kahal, a Kahal. Era lá que eles encontravam o Coelet. Então, essa palavra provém de Kahal, que significa assembleia. Coelet, portanto, é aquele que fala na assembleia. Todos nós já falamos na Assembleia, primeira leitura, segunda leitura, o sacerdote que faz a homilia, o diácono ou o bispo. Então, a primeira tradução do Antigo Testamento chama
Septuaginta ou dos 70, foi aquela que foi escrita pelos judeus de Alexandria, que estavam exilados lá, que nós já em Sagrada Escritura 1. E a palavra hebraica, kahal, foi traduzida para o grego como eclesia. E o livro recebeu o nome de Eclesiastes, em grego. Então, a palavra grega eclesia foi traduzida por eclésia em latim, igreja em português, e o livro recebeu o nome de Eclesiastes. Nossa, deu uma volta para falar uma palavrinha simples. Entenderam como é que chegou esse nome? Eclesiastes. Ele dá essa volta, ele vem do hebraico, mas chega até nós. Então, quem é de fato o autor desse livro, né? O autor se autodenomina Coelete. Desde a primeira frase que nós vamos ler, lá em. Deixa eu achar aqui o texto. Eclesiastes 1:1. Não confundir Eclesiastes com Eclesiástico, que é um livro escrito em grego que nós vamos ver depois, tá? Ele é um complemento. Então, Eclesiastes vai falar, Eclesiastes 1:1, palavras de Coelete, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem era filho de Davi? Salomão. Olha que interessante. Então, de quem é o pai da sabedoria? Salomão. Então, esse Coelete, ele vai acabar sendo confundido com Salomão, né? Então, ao longo do livro, ele se faz passar por Salomão, tido como o mais sábio de todos os reis de Israel, e Davi não tem nenhum filho chamado Coelete. Então, Salomão não é o autor do livro. Então, a gente vai ver que foi compilações, né, de outras pessoas. Então, as razões são muitas, né? E os estudiosos chegam à seguinte conclusão: o livro é um livro dedicado a Salomão, que é patrono dos livros sapienciais. É o mesmo critério usado para Provérbios, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, que nós veremos. Né? Então, o fato de atribuir a obra a Salomão tem como finalidade conferir a ele a credibilidade ao texto, porque ele é o pai da sabedoria, ele é conhecido como o pai da sabedoria. Então, Salomão foi sábio, foi construtor, desfrutou de prazeres da vida, mas não descobriu nessas coisas o sentido profundo da sua existência e da existência dos outros. Esse foi o grande pecado de Salomão, por isso que o reino se divide. Então, nós, como leitores, ficamos até impressionados. Se o mais sábio dos reis de Israel, o mais hábil construtor, o maior desfrutador de todos os prazeres da vida, me garante que não encontrou o sentido profundo nessas coisas, então é um sentido para mim ficar alerta, porque para as pistas que ele vai me dar a fim de encontrar a felicidade. Então, na finalidade, esse contexto é para mostrar para a gente que o livro tem uma finalidade, aquilo que ele não encontrou, ele quer deixar de pistas. Olha, eu não encontrei, mas eu quero que você encontre. Continue atribuindo. E podemos dizer que o livro do Eclesiastes é um livro pessimista? Então, existem pessoas que fazem essa afirmação, mas não é verdade. Isso não é verdade. O autor do livro, ele é um crítico de tudo que usurpa o sentido da vida. Então, ele luta pela vida. A vida sempre em primeiro lugar. Para ele, a felicidade existe e pode ser alcançada, e a finalidade ela é extremamente simples. Basta sermos tementes a Deus. Falamos todo dia no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, seja feita em nossa vida a vontade de Deus. Basta saber onde encontrá-lo. Podemos ver no Eclesiastes 9. Deixa eu achar aqui os textos. Eclesiastes. Perdi aqui, deixa eu achar. Ah, achei. Eclesiastes 9, 7, 10. Olha o que ele diz: vai, come com alegria o teu pão, bebe teu vinho com coração alegre, porque Deus aprova tuas ações. Goza a vida com a esposa que amas, porque esta é tua parte na vida. Tudo o que achas para fazer, faze-o enquanto é capaz, porque não haverá nem atividade, nem razão, nem ciência, nem sabedoria lá embaixo, no lugar dos mortos, para onde você vai. Então, se tiver que fazer por mim, como diz o samba, que faça agora.
É assim que diz o samba, né? Então, isso querendo mostrar para a gente sobre o nosso destino, a nossa caminhada, que está em Eclesiástico 9. Então, a vida ela começa a perder sentido quando a pessoa trabalha e não pode comer e beber do fruto do seu trabalho. A gente vê quantos miseráveis estão aí pelas ruas. Quando não consegue se vestir bem, não ter um corpo sadio e limpo, quando não alcança desfrutar a vida com o companheiro. Quantos dissabores podem acontecer quando não trabalha com prazer e dedicação, porque o fruto do seu trabalho ele acaba em outras mãos. Então a gente vê quantas pessoas desempregadas, porque o fruto, se hoje está existindo isso, é porque tem muita gente roubando, etc, etc, etc. Muita gente tem dinheiro para assistir o. Estava até vendo hoje na internet lá, pagar quase R$ 600 para ir ao Rock in Rio, e tem outros que não têm dinheiro para botar à mesa, né? Aonde é uma diferença estúpida. Sempre vai haver isso, mas a gente precisa tentar equilibrar isso dentro, ter uma equidade dentro de nós, serenidade para entender isso. Então, a frase mais conhecida do livro, que é conhecida de vocês, que é muito famosa, né? Que é vaidade das vaidades. Está em Eclesiastes 2. Vaidade das vaidades, diz Coelet. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Depois Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 8, os que vivem dominados pela carne jamais agradarão a Deus. Paulo vai afirmar isso aos Romanos, né? Então a gente começa a ver que imagine, né, essa vaidade, né, ela lembra um vazio, algo fugaz, algo que passa logo e que não conseguimos deter ou segurar. Quem consegue segurar? O Papa Francisco fala que o tempo é superior ao espaço, né? Imagine a fumaça de um cigarro que logo irá se desfazer. Tudo acaba, né? Então, o contexto do Eclesiastes, ele caminhando, né? Imagine quando você era criança e fazia bolhas de sabão e elas logo deixam de existir. Isso é uma pequena amostra daquilo que a palavra vaidade pretende e o que ela significa. Então, a vaidade é uma coisa que a gente deseja, às vezes luta, às vezes a gente mata alguém para conseguir aquilo, a gente gasta um dinheiro para conseguir certas coisas e, no fim, a gente não vai dar o mínimo valor para essa coisa. Então, nós precisamos descobrir esse significado. Então, vai garantir Coelet, assim como a nossa vida, quando não encontramos o seu sentido profundo, ou quando alguém roubou o sentido de nossa existência. Nunca deixem que roube a nossa esperança, diz o Papa Francisco, né? Outro texto importante que podemos ver está em Eclesiástico 3:28. Cada coisa tem seu tempo. É muito conhecido da gente também. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar as plantas, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para demolir, outro para construir, um tempo para chorar, outro para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar, tempo para jogar pedras, tempo para recolhê-las, tempo para abraçar e um tempo para se abster de abraço. Olha a Covid aí, né? Tempo para se abster de abraços. Tempo para buscar, um tempo para perder, um tempo para guardar, um tempo para jogar fora, um tempo para rasgar, um tempo para costurar, um tempo para se calar e um tempo para falar, um tempo para amar, tempo para odiar, tempo para a guerra e um tempo para a paz. Tudo dá sentido a uma coisa que o Coelet está falando, a morte. Todos nós iremos para a morte. Então não adianta a gente ficar preocupado com as coisas. É isso que ele quer dizer. É Eclesiastes 7,15, que vai dizer para a gente... agora sim, tá certo. Tudo eu vi em minha vã existência. O justo que morre, não obstante sua justiça. E o ímpio que vive muito, não obstante a maldade. É o que está aqui embaixo. Tá?
Então, cada coisa tem seu tempo, e como diz Collet, sobre o melhor. Falando sobre o melhor, que ele vai dizer em 7,15, vive muito, não obstante sua maldade. Ele querendo dar uma lição para a gente sobre a sanção que vamos ter. Então, se nós pegarmos o livro do Eclesiastes, nós vamos ter 2 partes e 12 capítulos. Os 12 capítulos estão divididos em 2 partes. Checkmate e a Felicidade, que tem um prólogo, a vida de Salomão, a morte, a vida de sociedade, o dinheiro. E nós vamos ter a felicidade é possível, com prólogo, a sanção, destino, a sabedoria, a idade, epílogo. Aí vocês podem pegar o livro e se aventurarem por ele. Eu vou passar rapidamente em cada um. Então, Checkmate a Felicidade, que vai do capítulo 1 ao 6. Então, fazendo-se passar por Salomão, Coelet põe a felicidade no banco dos réus. Então, ele pega a felicidade e coloca ela sentado. Ele fala tanto da vida em geral quanto da sua experiência pessoal, como homem sábio, empreendedor e bem-sucedido. Então, cada passo que ele vai dar é como se fosse o mesmo refrão. Ele vai sempre repetir isso. Isto também é vaidade. Tudo é caça ao vento. Então, vai existir uma rotina sufocante. Tudo é vaidade. Vaidade da ciência, onde Salomão, o mais sábio de todos, vai se decepcionar com tanto saber acumulado. Então, ele vai dizer em Eclesiastes 1, 12, 18, eu, Coeles, fui rei em Israel, em Jerusalém. Me propus pesquisar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Imagine, né? Você querer investigar tudo que existe embaixo do céu. Eu vi todas as coisas que se faz debaixo do sol. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Eu alcancei uma sabedoria superior à mais vasta que a que tiveram os que reinaram antes de mim em Jerusalém. E minha mente adquiriu muita sabedoria, muita ciência. Eu decidi então conhecer a sabedoria e a ciência, como também conhecer a insensatez e a loucura. E compreendi que também isto é correr atrás do vento, porque muita sabedoria, muita aflição, quem aumenta o saber, aumenta a dor. Olha que interessante. Você aumenta o saber, vai aumentar a dor. É uma boa reflexão para a gente. Então, Salomão, ele foi um empresário bem-sucedido, ele construiu muito, mas concluiu que tudo é vaidade. E ele vai dizer, só lendo o primeiro e último versículo, né? Eu disse a mim mesmo, vem, eu quero pôr-te à prova com alegria. Goza o prazer, mas também isto é vaidade. Do riso, eu disse, é loucura. E da alegria, para que serve a alegria? Depois considerei todas as obras feitas por minhas mãos e toda a fadiga que eu tinha suportado para fazê-las. Tudo isto é vaidade. E perseguir o vento, não há vantagem alguma embaixo do sol. Então, é uma reflexão para olharmos para a nossa vida e vermos para onde estamos caminhando. Então, a perplexidade de Coelet aumenta quando constata a injustiça nas relações humanas, que ele vai começar a ver, né? A sorte dos homens e a dos animais é a mesma. Ele compara os homens com os animais. Como morrem estes, morrem aqueles. Têm todos o mesmo sopro vital. Não existe superioridade do homem em relação aos animais, porque tudo é vaidade. Eu percebi que nada há de melhor para o homem que alegrar-se em suas obras, porque esta é a sua parte. Quem, aliás, poderá levá-lo a ver e que sucederá depois dele? E aí a gente vai ver o que Jesus vai dizer em Mateus 12, 2. Ora, quanto vale mais uma pessoa do que uma ovelha? O que vale mais, um homem ou um animal? O que Jesus fala? O que vale mais, um homem ou uma ovelha? Portanto, é permitido a fazer bem no dia de sábado. Ele fazendo uma comparação à lei judaica, né? Então, vale a pena pedir que Deus conceda felicidade. Eclesiástico 5:4. É melhor não fazer promessas do que fazê-las e depois não cumprir. Cuidado, né? A gente precisa ter esse cuidado, né?
E continuando aqui, para a gente encerrar nosso último slide, chegando à segunda parte do livro, vamos falar que a felicidade é possível. Collet vai enveredar por esse lado. Então, vai dizer que há uma continuidade com a primeira parte, onde a felicidade ainda é colocada em xeque. E diante do fim comum, vai se tornar ainda mais grave quem? A morte, pois é o nivelamento de todos os seres humanos, onde tudo será relativo. Todos iremos morrer. Não tem chance. Então, podemos dar a isso o nome de felicidade? Olha o que ele vai dizer. O homem algum é dono do seu sopro vital, a ponto de segurá-lo. Nem tem poder sobre o dia de sua morte. Não há trégua nesta guerra. A iniquidade não salva quem a pratica. Então não adianta a gente ficar preocupado, ela vai chegar a todos. Então o único destino cabe a todos. Sim, sobre todas as coisas eu refleti e compreendi tudo isto, que os justos e os sábios e suas ações está tudo na mão de Deus. O homem não conhece o amor nem o ódio. Diante dele tudo é vaidade. E continua, Coelet vislumbrou uma saída para encontrar a felicidade. E ele vai propor isso, né? Vai dizer no Eclesiástico 9, 7 a 10, né? Vai dizer para a gente, vai, come com alegria teu pão, bebe teu vinho com coração alegre, porque Deus já aprovou tuas ações. Tudo o que achas para fazer, faze-o enquanto és capaz, porque não haverá nem atividade no lugar dos mortos para onde vais. Nós até já lemos esse trecho. Então ele mostra que é aqui que nós podemos encontrar fazer, viver a vida. Vamos fazer agora, fazer acontecer, não ficar procrastinando, não ficar adiando. Deus quer que eu olhe para ele agora. Então, Coelho faz tudo com sentido para que a vida tivesse um sentido. E ele vai dizer para a gente: ainda que o homem viva por muitos anos, aproveite todos, mas pense nos dias tenebrosos, que serão muitos. Alegra-te, jovem, em tua juventude. Alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Expulsa do teu coração a melancolia, afasta do teu corpo a dor, porque a juventude e a adolescência são vaidade. Então não adianta a gente ficar idoso, ficar velhinho e ficar remoendo. Não, pensa na juventude, vamos jogar para frente. Tudo é tarefa urgente, ele vai nos dizer. Quem observa o vento não semeia, e quem olha para as nuvens não colhe. Assim como não conheces o caminho, os ossos no ventre da mulher grávida. Assim ignoras a obra de Deus que faz tudo. Lança a tua semente de manhã e à tarde, não dê descanso a tuas mãos, porque não sabes qual dos dois trabalhos terá êxito, ou este ou aquele, ou se serão ambos os bons. Então, eu colhi, botei lá, plantei, agora eu vou. Não, continua trabalhando, continua pensando. É isso que ele propõe. Então, eu fiz o meu trabalho na minha pastoral, tive um sucesso, fui elogiado. Não, vamos continuar trabalhando. E, finalmente, a última pista dada por Coelet aos que creem que a felicidade é possível. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias tristes e cheguem os anos, quais dirás, eu não tenho nenhum gosto. Já pensou em chegar? Então, chegar na velhice e pensar, eu não tenho nenhum gosto na minha vida. Muito triste. E, por fim, ele descreve de forma poética o corpo humano quando debilitado, antes que escureçam o sol e a lua e as estrelas, e retornem as nuvens e depois da chuva, quando se acorda com o canto dos pássaros e se calem todas as canções, quando se tem medo das subidas e se leva um susto no caminho, quando floresce amendoeiro, o gafanhoto se arrasta com dificuldade e a alcaparra não terá mais feito, porque o homem parte para a sua morada eterna e os pranteadores percorrem as ruas. E assim, para a gente terminar, concluir esse livro, o livro de Eclesiastes, ele dá uma lição de desapego dos bens terrestres.
É para a gente trabalhar isso na gente. Negando a felicidade dos ricos, prepara o mundo para entender que bem-aventurados são os pobres. Então é isso que ele quer passar para a gente, essa mensagem.